o direito brasileiro hoje está havendo uma discussão muito grande que diz respeito ao direito ao esquecimento. O direito ao esquecimento é quando alguém opta por não ter algum fato da vida relatado, seja ele verdadeiro ou não. Então a pessoa prefere não mais ter algum capítulo da sua história registrado. Você imagina, por exemplo, alguém que cometeu um crime. Essa pessoa cometeu um crime e alguém foi lá e fez uma reportagem. Então, depois que ela cumpriu aquela sentença, ela vai lá e pede, através da justiça, que aquele jornal apague a notícia. Por quê? Porque aquela notícia, para ela, causa uma lembrança ruim, aquilo a deixa triste, enfim, não é algo legal. Não é algo que traz uma sensação boa para ela. E ela tenta, então, superar esse passado apagando um pedaço dessa história. E isso não é uma discussão tão recente. Você pensa, por exemplo, na formação da República Brasileira, você tinha Rui Barbosa, logo que acaba o Império Brasileiro e entra a República, Rui Barbosa faz o quê? Vai lá e pega todos os arquivos da escravidão e joga fora, põe em fogo. Então, muitos historiadores, o próximo slide mostra essa fotinha de Rui Barbosa aí, muitos historiadores vão lamentar isso, porque você perdeu uma parte da história. Por quê? Porque alguém quis superar a história. Tem várias explicações que são dadas por que ele tenha feito isso. Uma delas é de que ele não queria apagar a história, mas como havia ali um conflito em que donos de escravos queriam ser indenizados pela Lei Áurea, ele agora queria apagar os registros para que dessa forma ninguém pudesse pedir de volta esse dinheiro. E isso a gente consegue ver não só no Brasil, como nos Estados Unidos. Por exemplo, um caso que está no próximo slide é o de um general norte-americano que ele morre, se eu não me engano, em 2006, e aí um jornal, que é o Washington Post, escreve aquele obituário dele. E o obituário, para quem já leu o jornal alguma vez, quem já tem o hábito de ler jornal, é aquela parte do jornal em que as pessoas que tinham destaque na sociedade têm ali uma reportagem que fala um pouco dos feitos dela. Só que esse general não tinha muito para se orgulhar. O próximo slide vai explicar o porquê. A razão é que, na realidade, ele havia cometido um crime de guerra na ocasião da Guerra do Vietnã, e o jornalista que escreveu não deixou barato e enfatizou isso na história dele. Então, a família ficou muito ofendida, porque relembrar uma parte da história apenas, a parte ruim da história, era algo que os ofendia, como se aquele homem que viveu tanto tempo e prestou tantos serviços à nação, tivesse um pedacinho da vida dele, que foi um pedaço ruim demais, que envolveu a morte cruel de crianças, enfatizado em detrimento de uma história positiva. E isso tem a ver com a própria história de toda a humanidade. Quando a gente vai estudar as civilizações antigas, a gente vê que os arqueólogos têm dificuldade para entender algumas coisas. Por quê? Porque quando você perdia uma guerra, perdia uma batalha, você apagava aquilo dos registros históricos. Quando alguém vinha logo após algum governo, ficava apenas a história de quem venceu. A ideia de que a história que fica é a história de quem ganhou. E isso me faz pensar se essas discussões contemporâneas em relação ao direito ao esquecimento, ou mesmo as mais antigas em relação a apagar uma parte da história que a gente não goste, não tem a ver com as nossas próprias histórias. Ou mais do que isso, não tem a ver com a história do povo de Deus. O livro de Deuteronômio, lá no capítulo 1, que é a nossa leitura dessa manhã, fala um pouco sobre isso. A impressão que eu tenho é que não. A história do povo de Deus é diferente da história que eu e você muitas vezes gostaríamos de contar. Quando a gente morre, quando alguém morre, a ideia é de que a gente simplesmente ignora tudo que foi feito de errado, especialmente aqueles que nós gostamos, que são dos nossos, e a gente conta uma história seletiva. Ficam os grandes feitos, ficam a fidelidade, mas aqueles momentos de apostasia são apagados.
a gente prefere fazer como os católicos fazem com os seus santos, contando histórias que são bem seletivas em relação àquelas pessoas. Deuteronômio, o livro escrito por Moisés, que diferente do título, não tem a ver com ser uma segunda lei. O livro de Deuteronômio tinha um propósito específico. E que propósito era esse? O objetivo era que o povo não se esquecesse da sua história. Deus tem um interesse profundo em que a história seja lembrada. O livro de Deuteronômio, é importante a gente ter essa contextualização histórica, é escrito quando Moisés está para morrer. O povo estava para entrar em Canaã. Ele já estava com anos e anos de deserto. E naquele momento, o que ele faz? Ele quer relembrar ao povo que iria herdar finalmente a terra prometida algumas coisas. E a gente encontra aí uma resposta muito interessante, que eu não sei vocês, mas eu sempre tive. Por que 40 anos no deserto? Por que o povo ficou ali 40 anos em banho-maria, sofrendo no deserto, se a promessa havia sido dada? É porque talvez a gente ignore um pouco da história e das partes inconvenientes da história. E é por isso que a gente vai ler o capítulo 1, a partir do verso de número 19. Aqui, Moisés, prestes a morrer, com o povo próximo de entrar, vai recapitular e vai lembrar um pouco da história deles. E o texto, a partir do verso 20, a partir do verso 19, na minha tradução, que é ao meio da Revista Atualizada, diz o seguinte: Então partimos de Horebe e caminhamos por todo aquele grande e terrível deserto que vistes, pelo caminho da região montanhosa dos amoreus, como o Senhor, nosso Deus, nos ordenara, e chegamos a Cádiz Barneia. Então eu vos disse: tendes chegado à região montanhosa dos amoreus, que o Senhor, nosso Deus, nos dá. Eis que o Senhor, teu Deus, te colocou essa terra diante de ti. Sobe, possua, como te falou o Senhor, Deus de teus pais. Não temas e não te assustes. Então todos vós vos chegastes a mim e dissestes: mandemos homens adiante de nós para que nos espiem a terra e nos digam por que caminho devemos subir e a que cidade devemos ir. Isso me pareceu bem, de maneira que tomei dentre vós 12 homens de cada tribo um homem, e foram-se e subiram a região montanhosa, e espiando a terra, viram até o vale de Escol. E tomaram do fruto da terra nas mãos, e nolo o trouxeram, e nos informaram, dizendo: é terra boa que o Senhor nos dá, nosso Deus. Vamos orar? Senhor Deus, nós te pedimos que o Senhor nos acompanhe nesse momento, nos instruindo na tua palavra, que o Espírito que preservou essa palavra até esse momento, que inspirou os autores originais milhares de anos atrás, seja conosco nesse momento em que te buscamos, que o Senhor nos abra a mente e nos faça compreender a tua vontade através da tua palavra, é o que te pedimos em nome de Jesus, amém. O que nós encontramos aqui, então, é Moisés lembrando um pouco da história. E uma forma legal da gente pensar é que talvez os espias existiram porque não tinha drone em Israel. Você não tinha uma ferramenta que pudesse espiar aquela região. A ideia deles ali era entender mais ou menos como é que era a terra e como eles iriam entrar. Deus estava garantindo, mas isso não tirava deles a possibilidade de que eles se organizassem, fizessem algo para que eles entendessem e traçassem uma estratégia para dominar aquele território. Tem nada errado
em planejar, em agir de alguma forma. E o legal é que o relato dos espias vai mostrar que aquela região que Deus havia dado, que fazia parte, da Terra Prometida, não era a terra, mas estava no entorno, era motivo para que eles temessem essa investida. Era um povo forte. A gente vai ver no decorrer do texto que havia entre eles homens que, de acordo com a palavrinha que é colocada ali no hebraico, seriam um sinônimo para gigantes. Era um povo que tinha como característica uma altura muito grande, portanto, força. E numa época em que a guerra era mano a mano, ganhada no braço, isso fazia uma diferença absurda. É por essa razão que no verso de número 21, a gente vai ler Moisés encorajando o seu povo, relembrando as palavras que o próprio Deus havia dado. Então, não temas e não te assustes. A razão para isso é que teria motivo suficiente para que eles temessem e se assustassem. A situação ali inspirava algum medo, algum cuidado. Um povo do tamanho deles, sem experiência militar, sem recursos, enfim, não teria qualquer possibilidade de vencer essa batalha. E os espias visitam a terra, fazem o reconhecimento de território. E o povo não só ouve os relatos daqueles homens, como também vê o resultado. Eles levam frutos que mostram o quanto aquela terra era boa e produtiva. O povo teve a capacidade de olhar para aquelas coisas e ver o que Deus havia oferecido a eles. A conclusão era de que é terra boa que o Senhor havia dado a eles, que o Deus deles havia confiado a eles. Pense você que nesse contexto aqui, o povo já havia sido libertado no Êxodo. Eles já haviam visto manifestações extremamente impossíveis, improváveis. Deus havia agido no meio deles para que eles tivessem condições de atravessar um mar. Foi aberto para que eles passassem. E logo que eles passaram, o mar se fechou. Muita gente tenta explicar esse fenômeno natural dizendo que isso é algo normal que acontece naquela região e que tem uma explicação natural para isso. Mas o detalhe que o texto bíblico conta é de que o mar se abre para eles passarem e se fecha logo depois que eles passam. É um período de tempo muito curto, indica uma intervenção divina que o texto bíblico está dando. Eles haviam passado por isso. 2 milhões de pessoas, aproximadamente, 3% da população mundial à época, havia sido libertada do maior poder, havia passado entre as águas e agora tomava, sem guerra, a terra que Deus havia confiado. Depois de ver tudo isso, ouvir os relatos de homens que eram confiáveis para você, porque foi um homem de cada tribo lá espiar. Depois de você ver o tamanho dos frutos e talvez até alguns deles saborear, o que você faria em relação a Deus? Que reação você teria de alegria, de felicidade em ver que a promessa que Deus havia feito estava se cumprindo? E se cumprindo pouco a pouco, passo a passo. Bem, a reação não foi das melhores. A gente consegue encontrar isso lendo os próximos versos, a partir do 26. Porém, vós não quisestes subir, mas fostes rebeldes à ordem do Senhor vosso Deus. Murmurastes nas vossas tendas e dissestes: tem o Senhor contra nós ódio. Por isso nos tirou da terra do Egito, para nos entregar nas mãos dos amoreus e destruir-nos. Para onde subiremos?
Nossos irmãos fizeram com que se derretesse o nosso coração, dizendo: maior e mais alto do que nós é esse povo. As cidades são grandes e fortificadas até os céus. Então vimos ali os filhos dos Anaquins. Esses Anaquins eram os gigantes. Então eu vos disse, verso 29, não vos espanteis, nem os temais. O Senhor, vosso Deus, que vai adiante de vós, ele pelejará por vós, segundo tudo o que fez conosco, diante de vossos olhos no Egito. Como também no deserto, onde vistes que o Senhor vosso Deus nele vos levou como um homem leva seu filho, por todo o caminho pelo qual andastes, até chegardes a este lugar. Mas nem por isso crestes no Senhor, vosso Deus, que foi adiante de vós, por todo o caminho, para vos procurar o lugar onde devereis acampar, de noite no fogo, para vos mostrar o caminho por onde haveis de andar, e de dia na nuvem. Esse último verso que a gente leu, literalmente, diria o seguinte: Deus foi adiante de vocês procurando o lugar onde vocês ficariam. Antes de que eles enviassem qualquer espia, Deus havia ido à frente. Deus havia os conduzido, não porque queria fazer uma investida militar, mas porque queria entregar uma terra ao povo. A promessa não era a de que eles teriam uma expectativa de direito de expropriação daquela terra, mas de que eles a conquistariam. A vitória já era certa. Ela era garantida em nome daquele que já havia mostrado ser amoroso e poderoso o suficiente para agir na história. Entretanto, o que a gente encontra no texto não é uma reação de confiança em Deus e de entrega a Ele. O que a gente encontra não é a reação de alguém que ama ao Senhor e que o vê como suficientemente confiável. A acusação que eles fazem é de que o Deus que havia os tirado da escravidão os odiava. A acusação que eles fazem parece ignorar o fato deles terem sido libertos. Parece ignorar todos os sinais que Deus havia dado através de Moisés. Todos os milagres realizados, todas as pragas enviadas contra os inimigos que eles haviam tido no passado. A perspectiva deles parecia ignorar o amor que Deus havia revelado na história deles. Ao olhar para os desafios à frente, eles não tinham fé. E parece que não conseguiam ter isso. E a argumentação que o texto dá para a gente é que eles não olhavam para frente com esperança porque não olhavam para trás e constatavam a realidade que já havia acontecido. A questão não era a de uma expectativa do que Deus poderia vir a realizar simplesmente do nada. Não era burrice, não era incoerência crer que Deus poderia agir, porque ao olhar para a história, eles encontravam o Deus que agiu. Eles viam na história deles que Deus havia trabalhado pela libertação deles, que Deus havia trabalhado para que eles fossem salvos dos seus inimigos. Olhar para trás era o que eles precisavam para ter alguma esperança no futuro. Olhar para trás era algo lógico, uma vez que eles precisavam conquistar algo à frente.
Quem vive de passado é museu? Não. O povo de Deus vive não só das promessas que aconteceram no passado. Olhar para o passado é simplesmente, registrar o passado é coisa de quem trabalha em museu? Não. Povo de Deus confia nas promessas que Deus irá realizar, porque olha para trás, dá uma olhada no retrovisor e vê tudo o que Ele já fez, as promessas que Ele já cumpriu, as ações de Deus em benefício do povo que Ele não só diz amar, mas mostra através da história. Quantas vezes a gente consegue olhar para a falta de confiança em Deus como sendo um pecado grave contra Ele? Quantas vezes a gente consegue pensar que a nossa ansiedade pode indicar não um problema psicológico, mas pode indicar um temor pelo futuro que virá, porque pelas nossas mãos a gente não consegue resolver aquilo? Veja que o texto mostra que aquele povo tinha razões suficientes para estar preocupado caso confiasse no seu próprio talento, caso confiasse nos próprios recursos, caso confiasse na própria forma, caso confiasse nos próprios métodos. O povo tinha razão. Se não tivesse, Deus não havia dito, como no verso 21, que eles não deveriam nem temer nem se assustar. A situação em si era assustadora e era temerária. Mas não fazia sentido ter medo do futuro quando eles olhavam para a história. O registro dos feitos e dos atos de Deus e do amor manifestado para com eles era razão suficiente para que eles crescem. A acusação que nós fazemos, consciente ou inconscientemente, quando desconfiamos da provisão divina, do amor dele manifestado na sua providência, da soberania dele manifestada nas nossas aflições e dificuldades, é a mesma acusação que eles fazem no verso 27. Tem o Senhor contra nós ódio. Quando nós entramos numa relação de desconfiança para com Deus, em outras palavras, nós dizemos: tem do Senhor para conosco ódio. A gente desconfia da soberania e do amor dele e da ideia de que todos os atos fazem parte da história da redenção e que encaminham para uma realidade em que a vontade de Deus é finalmente cumprida. O povo olhava para os desafios que tinha à frente e não cria, mesmo tendo evidências para isso. Nós hoje olhamos para os nossos desafios e não cremos, porque não olhamos para trás e vemos a forma com que Deus tem sido provedor. Nós olhamos para trás com desconfiança que ignoramos a história. O povo ignorou a história deles coletiva. Nós ignoramos a história das nossas famílias, a nossa história pessoal, a forma com que chegamos até aqui, todos os livramentos dados. Nós ignoramos até as evidências de que as coisas caminham para um futuro melhor. A gente, na realidade,
pega o relatório dos espias e olha para ele de forma extremamente parcial. Ao invés de a gente enxergar os frutos que haviam sido trazidos por eles, a gente passa a pensar nas dificuldades que eles relatam. A priori, os espias que viram a terra não pensaram em termos de descrença ou desconfiança em Deus. Eles diziam que aquela terra era boa, e não só era boa, mas o Senhor havia dado a eles. É boa a terra que o Senhor nos dá. Entretanto, o que eles fizeram foi preferir a seleção. Preferiram ignorar que a terra não só era boa, mas era que o Senhor quem havia dado. Era Ele quem estava garantindo. E preferiram confiar no próprio braço. A nossa vida, o nosso evangelismo, as nossas provas pessoais e familiares parecem caminhar pelo mesmo caminho que a história de Israel. A gente esquece a história e a gente tem facilidade para esquecer os feitos de Deus no passado. Não é à toa que uma expressão recorrente de Deuteronômio é de que eles não deveriam se esquecer. De que as histórias dos feitos de Deus deveriam ser contadas aos filhos. Porque por nós mesmos, a facilidade para esquecer o que Deus fez é imensa. A facilidade para olhar para as dificuldades e para as provas e para a impossibilidade de que essas coisas se concretizem é grande. E o que precisa ficar mais claro é de que a nossa falta de confiança em Deus dá duas possibilidades para que Deus seja. Ou Ele é fraco, ou Ele é mau. Quando não cremos, nós estamos dando duas mensagens sobre a esperança que temos. Ou que Deus não tem capacidade de cumprir aquilo que prometeu, que Ele não é fiel o suficiente. Quando será que a gente vai ver a nossa descrença como sendo um pecado grave contra Deus? Quando será que a gente vai jogar as nossas ansiedades sobre Ele, entendendo que, em muitos casos, isso tem a ver com não confiar na soberania e no amor que Ele manifesta por nós? Até quando a gente vai querer terceirizar uma responsabilidade por querer ter esperança no futuro? Até quando a gente vai preferir discursos convenientes ao invés de se agarrar na promessa daquele que é fiel e daquele que, não só na história do Israel antigo, tantos anos atrás, mas que nas nossas histórias individuais manifestou-se como sendo poderoso e bom? Até quando a gente vai descrer, tendo elementos e evidências suficientes para acreditar que Deus é bom o tempo todo? Uma outra razão que a gente precisa ter para isso é de que, às vezes, a nossa mensagem cristã ignora um componente do caráter de Deus importante, que é a ira que Ele manifesta. O Deus de amor também se ira. E houve uma reação a essa descrença do povo. Vejamos os versos 34 agora ao 40. Tendo, pois, ouvido o Senhor as vossas palavras, indignou-se e jurou, dizendo: certamente nenhum dos homens dessa maligna geração verá a boa terra que jurei dar a vossos pais, salvo Calebe, filho de Jefoné, ele a verá. E a terra que pisou darei a eles e aos seus filhos, porquanto perseverou em seguir ao Senhor. Também contra mim se indignou o Senhor por causa de vós, dizendo: tu lá
não entrarás. Josué, filho de Num, que estava diante de ti, ele ali entrará. Anima-o, porque ele fará que Israel a receba por herança. E vossos meninos, de que dissestes, por pressa serão, e os vossos filhos, que hoje nem sabem distinguir entre o bem e o mal, esses ali entrarão. E a eles darei a terra, e eles a possuirão. Porém, vós virai-vos e parti para o deserto, pelo caminho do Mar Vermelho. O povo que Deus havia instruído a fazer um caminho que os conduziria para possuir a terra que Deus havia garantido, agora se afastava do caminho literalmente. A descrença deles fez com que a ordem do Senhor, que era para possuir a terra, se invertesse. Eles agora não iam para o caminho da prosperidade que lhes era garantida, mas eles iriam voltar para o deserto. Eles iriam fazer uma volta imensa em um caminho muito maior. A razão dos 40 anos não foi porque Deus queria prová-los ou queria, de alguma maneira, refinar o caráter apenas, mas a razão dos 40 anos no deserto, a razão para que a bênção não fosse alcançada na hora, teve a ver com a incredulidade deles. Eles deixaram de receber as bênçãos que Deus havia prometido, porque não creram. A punição de Deus a respeito da incredulidade se deu quando eles precisaram enfrentar realidades que não precisavam. Eles foram punidos por não crer. Os temores que eles tinham a respeito do que lhes eram garantidos agora se tornavam reais, não pela incapacidade de Deus, não pelo ódio que eles colocaram como atribuído a Deus, mas por eles mesmos. Foi a descrença que os fez vagar pelo deserto. Foi a descrença que os fez não enxergar, muitos deles, a terra prometida. Foi a descrença que os fez enterrar centenas de milhares de pessoas. Por quê? Não creram. Porque se rebelaram contra Deus. Porque negaram as evidências. Porque negaram a palavra. Porque negaram a história. Os 40 anos foram a punição por eles não olharem para trás, por eles virem à frente um desafio e ignorarem a provisão que Deus já havia concedido. A história por isso apenas ela já é suficientemente preocupante. Mas Moisés não quis esquecer partes da história, como a gente falou no início. E ele continua. Pode haver um momento que seja tarde demais para agir. Pode haver um momento que seja tarde demais para confiar. Pode haver um momento em que seja tarde demais para lembrar da história. Vejam o verso 41. Aqui nós vemos que da descrença o povo foi à presunção. Então respondestes e me dissestes: pecamos contra o Senhor. Nós subiremos e pelejaremos. Pera. Quando será que a confissão pode não representar obediência? Eles olharam para o que tinham feito, reconheceram o pecado, e ao invés de, pela primeira vez, em muitos versos, obedecerem a Deus no que Ele ordenou, ou seja, dar meia volta e voltar para o deserto, eles falam o quê? Pecamos, e agora faremos o quê? O contrário do que Ele havia acabado de ordenar.
é um reconhecimento de erro muito parcial. Nós subiremos e pelejaremos segundo tudo o que nos ordenou o Senhor nosso Deus. Mas espera aí, o que Deus havia ordenado? Dar meia volta e voltar para o deserto. Pode ser tarde demais em alguns momentos tomar algumas decisões. O Deus do pacto que estabeleceu a promessa não deixou de cumprir. Ele não deu nem elementos para que eles descressem. Mas ele pode agir de maneiras diversas, de acordo com a reação humana aos desígnios dele. Vós vos armastes, cada um com seus instrumentos de guerra, e vos mostrastes temerários em subindo a região montanhosa. Disse-lhe o Senhor, verso 42, dize-lhes, não subais, nem pelejais, pois não estou no meio de vós, para que não sejam derrotados diante dos vossos inimigos. Assim vos falei e não escutastes. Antes fostes rebeldes às ordens do Senhor e presunçosos. Subistes as montanhas. 44. Os amoreus que habitavam naquela região montanhosa vos saíram ao encontro e vos perseguiram como fazem as abelhas e vos derrotaram desde Seir até Ormá. Tornaste-nos vós, pois, e chorastes perante o Senhor. Porém o Senhor não os ouviu, nem inclinou os ouvidos a vós. Assim, permanecestes muitos dias em Cádiz. Deus havia os tirado do Egito. Deus havia prometido que iria os entregar a terra. Deus não só prometeu que ia entregar a terra, Ele mostrou elementos suficientes de que Ele tinha poder e interesse em cuidar do povo dele. A história do povo de Deus mostrava a intervenção dele. A história do povo de Deus mostrava o amor dele, mostrava o poder dele, mostrava o interesse no povo dele. Olhar para a história era o que eles precisavam. Eles não precisavam crer cegamente na promessa, eles só precisavam olhar para trás. Eles precisavam reconhecer a história e valorizar a história. E o grande problema que a gente encontra nesse texto, seja na parte em que eles não quiseram crer, ou na parte em que eles passaram a crer de uma forma extremamente diversa da fidelidade, que pode mostrar que a nossa crença às vezes pode ser extremamente infiel. Pode mostrar que a forma que nós cremos não tem nada a ver com o que Deus propôs. A forma que nós cremos pode ser apostasia, desde que desobedeça o que Ele disse. A imagem de Deus é o que está mais em jogo aqui. Não são as consequências dos atos. O que é mais grave aqui é que a imagem de Deus estava sendo questionada pelo povo, que Ele já havia dado evidências suficientes de intervir e de amar. A confiança para com Deus não tem muito a ver com a gente, tem a ver com o que Ele é. Tem a ver com a história que Ele nos contou. Tem a ver com a forma que Ele agiu com o povo dele lá atrás e com que Ele age na igreja dele hoje e com a forma que aqueles 12 homens foram enviados como espias, que olharam um panorama geral e preferiram descrer. Essa história tem a ver conosco. Que olhamos para frente, temos razões suficientes para andar, caminhar para frente e preferimos descrer. E achamos que isso é... uma fraquezazinha, Deus vai entender.
fé, confiança em Deus e as consequências dela. Se cresce, o povo herdaria tudo o que Deus prometeu. Não crendo, o povo não herdou. Não pela incapacidade de Deus, mas pela incapacidade deles em crer. Em crer. Eles substituíram aquilo que era errado. Eles substituíram a desconfiança pela presunção. E a gente também não resolve os problemas assim. A gente pode olhar para a realidade da igreja, a gente pode olhar para as nossas vidas pessoais e ver que as coisas não estão caminhando. E aí, ao invés da gente simplesmente reconhecer que muito provavelmente não estão caminhando porque o erro está na gente e a gente não tem confiado como deveria, o que a gente faz? A quem a gente atribui a culpa? Ou que cara de pau a gente tem para simplesmente dizer que está tudo certo e agora eu vou resolver no braço? A situação está ruim, eu vou trabalhar mais. A igreja não está caminhando, vamos fazer mais trabalho missionário. Tudo sempre tem a ver com o que a gente pode fazer. Dificilmente a gente reconhece o que Deus tem oferecido e prometido. Dificilmente a gente procura o conselho de Deus. A gente prefere se contentar com as nossas próprias impressões e com a forma com que a gente deseja caminhar. A gente prefere descrer em Deus. Falta de confiança em Deus não é algo pequeno. Os 40 anos no deserto foram causados apenas por ela. A presunção de achar que com a própria força eles ganhariam fizeram com que muitos deles morressem. E aqui a gente vê duas realidades, a da promessa, que é de vida e é de abundância, e a da descrença ou da presunção, que é de morte, destruição. Que caminho nós queremos trilhar? O quanto nós temos confiado na provisão e no amor de Deus? Quanto nós temos crido que o interesse dele, no avanço da obra dele, é muito maior do que qualquer um de nós pode ter. O desafio que esse texto nos apresenta é a realidade da justiça de Deus, mas é da realidade da desconfiança de um lado e da presunção de outro. Nenhuma dessas opções é válida. Todas elas mostram desconfiança em Deus em algum sentido. Ou pela incapacidade ou falta de amor dele, ou porque a gente é capaz de realizar os desígnios que ele deu. Que nós pensemos, irmãos, na seriedade das implicações que nós lemos aqui, e que nós possamos tomar um caminho diferente daquele que o povo tomou. Que a gente não precise enfrentar desertos, provas e dificuldades, não porque Deus pretende refinar o nosso caráter, mas porque nós simplesmente optamos em não crer. Eu não quero aqui aplicar esse texto de forma subjetiva. Eu quero dar o significado mais próximo do que ele teve para o leitor original. Não quero que você pense que desertos são só as dificuldades da vida ou coisas do tipo. Esse texto tem a ver com o povo de Deus. E nós, como povo de Deus, temos uma missão. Sempre que as coisas parecerem impossíveis, sempre que parecer que o caminho está meio esquisito, que a igreja vai ruir, que a gente se lembre que o maior interessado no crescimento na obra de Deus é dele. E que a gente também tem responsabilidade nisso. Que a gente não descreia que as promessas que ele fez, da sua breve volta, da expansão do Evangelho por todo o mundo são impossíveis. Não são. Nós creiamos em Deus. E na realidade de que nós temos a promessa de um novo céu e uma nova terra em breve. E de que ele é fiel para cumpri-la. Mais do que isso, que nós
tiremos como lição geral desse texto a importância de não descrermos, seja em qualquer perspectiva da vida que for, nem sermos presunçosos. A salvação, a provisão pertencem ao Senhor e devemos buscar nele essas bênçãos. Vamos orar? Senhor, nós te somos muito gratos pela Tua palavra. Nós somos gratos porque a Tua palavra registra a história do Teu povo e nós somos parte dele. O que a gente te pede, Pai, é que, de alguma maneira, o Seu Espírito age nos nossos corações para que nós não neguemos a história. Para que a gente olhe para o futuro tendo não uma esperança vaga, mas uma esperança que se baseia nos seus atos poderosos do passado. Que a gente possa ter fé no que o Senhor proporcionou a nós. Que a gente possa, Pai, tomar posse daquilo que o Senhor prometeu. Possamos obedecer a Sua palavra, compreendendo que o Senhor não é um Deus como o teu povo no passado pensou, um Deus mau que se alegra com o sofrimento, mas que o Senhor é um Deus de promessas que pretende cumpri-las e que nós também tomamos a nossa parte nesse cumprimento. Pai, que nós lembremos das nossas histórias, desde a conversão, a forma com que o Senhor nos atraiu para Ti, quando nós éramos inimigos seus, tornando-nos filhos. A forma com que o Senhor proveu em nossas dificuldades, as financeiras, as materiais também. Que dessa maneira, Pai, a gente possa ter a esperança de que o maior interessado no seu povo é o Senhor. E que nós não precisamos apelar para o próprio braço, até porque com Ele nós não seremos capazes, que nós possamos confiar inteiramente em Ti. Nosso pedido, Pai, é que nós o reconheçamos e entronizemos no trono do nosso coração o Seu amor e soberania. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém.